Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Imagine uma cena. Você está numa noite triste sentado na sala de sua casa, quem sabe pensando sobre alguma coisa ruim que lhe tenha acontecido. Aquele realmente foi um dia terrível, um dia em que praticamente tudo deu errado. O pior é que quando esse dia mau se prolonga, ele parece durar meses ou anos de constante angústia e derrota. Aí, de repente, a campainha toca. Quem poderia ser numa hora daquelas? Você então enxuga as lágrimas, que a esta hora já caíam com força, e vai até a porta. Para surpresa sua, quem estaria ali? Ninguém menos que um velho triste e cansado. E este velho é o próprio Davi em pessoa. Não o Davi, colega de trabalho ou amigo do seu avô. Aquele é o Davi da Bíblia, o mesmo que derrotou Golias e governou sobre Israel. E o mais incrível é que ele está falando em português, não em hebraico antigo. Você consegue compreendê-lo perfeitamente. Rei Davi, você exclama sem entender o que está acontecendo. É você mesmo aqui em minha casa? Eu não acredito nisto. Ele então pede gentilmente para entrar e começa a desabafar com você. Imagine a cena. Davi diz: estou angustiado. Sinto-me abandonado por todos os meus amigos. Os meus inimigos são numerosos. Eu errei muito no meu passado e só agora que percebo isto. Na verdade, continuou Davi, eu só conto com a misericórdia de Deus. Eu sei que Deus não me abandonou, mas eu confesso que estou desanimado. Muito desanimado. Sinto-me como o mais fracassado de todos os homens. Num diálogo desse, você está confuso com o que ouve e, esquecendo a sua própria dor, arrisca até oferecer um conselho ao angustiado rei. Você diz: não fale assim, Davi. Veja, a sua história já inspirou milhares de pessoas. Eu mesmo já ouvi centenas de sermões a seu respeito. Você é conhecido e admirado por mais de 2 bilhões de pessoas entre judeus e cristãos. Essa multidão, aliás, o considera o homem segundo o coração de Deus. E assim a conversa prossegue num tom de afinados, desabafos, cordialidades, aonde você e a personagem bíblica parecem quase dois irmãos. No final, ambos admitem que a sua força está no Senhor. Ter um diálogo desse faz com que você esqueça sua própria angústia e se aproxime mais de uma personagem que viveu nos tempos da Bíblia. Conhecer esse lado humano de um herói da Bíblia lhe deu forças para vencer. Afinal de contas, você se identificou com ele, com suas vitórias e fracassos, com suas angústias e esperanças. E se ele foi um homem vitorioso, apesar dos momentâneos fracassos, você certamente poderá vencer os seus gigantes. No final da conversa, ambos desabafaram e você foi altamente beneficiado com aquele diálogo tão profundo e provocante. Saiu fortalecido e pronto para continuar sua luta, sabendo que, a despeito de muita coisa que acontece em redor, Deus ainda está no controle de sua vida. É claro que esta é uma conversa fictícia, porém não ilusória. Ela pode, de certa forma, acontecer. E eu estou falando de uma forma real, não de um enredo de ficção do tipo de Volta para o Futuro. Não se trata nem de fantasia, nem de imaginária máquina do tempo. Esta conversa que nós imaginamos pode acontecer, sabe como? Na leitura do livro dos Salmos. Em toda a Bíblia temos centenas de livros onde Deus fala com o ser humano. Mas nos Salmos é diferente, é o ser humano que fala com Deus. Ele apresenta a Deus as suas angústias, a sua esperança, o seu louvor. Ali vemos o escritor bíblico descrito por ele mesmo. E o percebemos bem humano, desastrosamente humano, mas tremendamente apaixonado por Deus e não acomodado em seus pecados. Um lutador de fato. Aliás, muito parecido com cada um de nós e que também almeja a sua salvação. Os salmos revelam a humanidade em desesperada busca pelo sagrado. Cada salmista é como se fosse um companheiro de luta que não esconde a sua tremenda sede de Deus. Por isso ele consegue atingir os seus objetivos, pois sabe em quem depositar a sua esperança. Ainda que repleto de cicatrizes, ele chega ao fim, vitorioso. O seu exemplo de vida é um modelo para cada um de nós. É a certeza de que Deus nos quer humanos. Isto mesmo, completamente humanos. Capazes de lhe voltar as costas no momento de alegria, mas correr para Ele nos momentos de tristeza. Humanos frágeis e sem nenhum mérito,
mas criaturas sobre as quais o Senhor derrama a sua mais preciosa graça. Talvez seja por isto que os Salmos sejam uma das partes mais lidas da Bíblia. Talvez só perdem para os Evangelhos. Eles realmente são fantásticos, conseguem tocar o mais profundo de nossa alma. Deixe-me compartilhar com você agora duas brilhantes decisões dos Salmos, expressas por dois grandes gênios da teologia que, aliás, revolucionaram a história do cristianismo. Eu estou falando de João Calvino e Martinho Lutero. Começando por João Calvino, veja o que ele escreveu. Eu costumava chamar os Salmos, creio que não impropriamente, uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há nenhuma emoção que não esteja aqui refletida como se fosse um espelho. Outras partes da Escritura contêm os mandamentos que Deus desejava que seus servos anunciassem para nós. Mas aqui, os profetas anunciam a si mesmos como eles se dirigiam a Deus. Abrem perante nós suas emoções mais íntimas, seus pensamentos, afeições que nos levam a cada um de nós a nos examinarmos a nós mesmos. Por João Calvino, em Calvin's Commentary. Aonde alguém poderia achar as mais finas palavras de alegria que não nos salmos de louvor e gratidão? Lá, se pode olhar para dentro do coração de todos os santos, como se entrássemos num aprazível jardim. Sim, como se entrássemos no céu propriamente dito. Lá, encontram-se flores agradáveis, representando os mais felizes pensamentos acerca de Deus, por causa de suas bênçãos. Por outro lado, aonde alguém poderia encontrar as mais profundas, mais angustiosas, mais dolorosas palavras de tristeza que nos Salmos de Lamentação. Por Martinho Lutero, em Luther's Works. Realmente, os Salmos têm servido às comunidades religiosas nas várias áreas, por exemplo, na liturgia, na devoção pessoal, no aconselhamento pastoral, na homilética, que é a arte de preparar sermões, e até na teologia sistemática. Eles apresentam um interessante quadro de mundo e revelam quem é Deus, quem é o homem, o que é o pecado e como será o fim. De um modo mais simplificado, podemos dizer que os Salmos eram o livro de cânticos do povo de Israel no passado. Eles os chamavam em hebraico de Tehillim, que quer dizer louvores. Agora veja uma curiosidade interessante acerca da origem do nome Salmos que usamos em nossa Bíblia para denominar esses cânticos do passado. Este é um fragmento do Codex Alexandrinus, que traz uma tradução grega do Antigo Testamento chamada Septuaginta. Ele data do 5º século depois de Cristo. Pois bem, esse Codex deu para o livro dos louvores o nome grego de Psalterion, que por sua vez foi incorporado pela Vulgata Latina, levando a tradição cristã a chamá-lo de Hino do Psalterion, ou Psalmoi, ou como dizemos em português, Salmos. E a curiosidade vem justamente aqui. Psalterion é o nome grego deste instrumento do passado que os hebreus chamavam de Keli ou Nevel, palavras que são dubiamente traduzidas por saltério, harpa ou lira. É claro que havia vários tipos de lira. Este aqui é o que mais parece com um avô do violino, era o mais conhecido dos músicos no tempo de Davi. Aliás, muitos leitores da Bíblia associam o livro dos Salmos ao rei Davi. Até mesmo a tradição judaica coloca assim a questão. Veja o que está dito no famoso Baba Batra, que faz parte do antigo tratado judaico do Talmud. Davi escreveu o livro dos Salmos auxiliado por 10 anciãos: Adão, Melquisedeque, Abraão, Moisés, Amã, Jedutum, Asaf e 3 filhos de Coré. Evidentemente que Davi, ao compor os Salmos, não teve a assistência dessas pessoas de modo nenhum. Esta afirmação tem que ser reinterpretada, pois ela não possui qualquer fundamento histórico. E os judeus que compuseram o Talmud certamente sabiam, tanto ou melhor do que nós, o distanciamento cronológico entre Davi e estas personagens do passado. Talvez eles escreveram assim para mostrar que Davi se inspirou em outros hinos já compostos antes dele por outros heróis da fé. Mas, na verdade, menos da metade dos salmos, ou seja, 73 dos 150 salmos, é de fato atribuída a Davi. Muitos foram compostos até mesmo depois dele, no governo de Salomão ou no período posterior ao exílio da Babilônia. Em termos de autoria, 12 salmos são atribuídos a Asaf. Os filhos de Coré são associados pela tradição a 11 salmos. 2 são atribuídos a Salomão, 1 a Moisés,
Um a um certo Herman, seria o Salmo 88, e o outro a Etan, seria o Salmo 89. O resto é anônimo. Embora, a bem da verdade, a Septuaginta, aquela antiga versão grega do Antigo Testamento, atribuía outras autorias, como, por exemplo, o Salmo 15, que diziam ser de Ezequias, e o Salmo 119, que diziam ser de Esdras. Asaf é um nome que muito se repete nos Salmos. Ele foi um dos mais destacados compositores depois de Davi. Foi também ele o chefe do coral que tocava símbolos diante da Arca do Senhor, conforme vemos em 1 Crônicas, capítulo 16, versos 4 a 7. Agora, os filhos de Coré, outros destacados compositores dos Salmos, são, pasmem, possivelmente os descendentes daquele levita que se rebelou no deserto e foi tragado pela terra. Isso está em Números 16, versos 1 a 34, Números 26, 10 a 11. Veja como é grande a misericórdia de Deus. Filhos de rebeldes sendo parte dos compositores dos salmos inspirados. É claro que a presença dos descendentes de um rebelde como este pode surpreender alguns, mas de acordo com 2 Crônicas, capítulo 20, verso 19, alguns dos filhos de Coré ficaram fiéis a Deus, o que mostra que filho de peixe nem sempre peixinho é, e que Deus não nega a salvação a uns pelo pecado dos outros. Por outro lado, porém, ninguém deve se desculpar pelo erro dos seus pais para justificar os seus próprios deslizes. Cada um tem uma responsabilidade pessoal perante Deus na sua própria decisão entre o bem e o mal. O que os salmos querem nos ensinar é que você não poderá escolher os elementos que a vida coloca no seu caminho, mas poderá escolher que história contará a partir destes elementos. Há alguns anos, o especialista em música e teologia John Arthur Smith, que hoje vive na Noruega, escreveu um artigo científico publicado pela Universidade de Oxford, no qual afirma que nem todos os salmos eram cantados no templo. O autor mostra que dos 150 salmos, apenas 14 são mencionados como cantados por levitas no templo em Jerusalém. E, na sua conclusão, apenas algo entre 109 ou 126 salmos poderiam ser classificados como salmos para o ambiente do templo. Os demais, ainda que religiosos, eram mais propícios para outras ocasiões não litúrgicas. Eis aqui um bom assunto para se aprofundar. Aparentemente, segundo as conclusões de Smith e outros especialistas, uma música não é automaticamente própria para a liturgia de um culto apenas porque é religiosa. E também não é necessariamente má apenas porque não serve para ser executada num culto solene. Bem, isto é um insight sobre a música. Cabe aos estudiosos se aprofundarem mais nesse tema. Sobre a datação dos salmos, a maioria deles foi composta no período monárquico, como já dissemos, mas alguns foram também feitos depois do cativeiro na Babilônia. Além disto, determinados salmos podem ser com certeza datados da época em que os hebreus estavam peregrinando pelo deserto rumo à terra de Canaã. É o caso, por exemplo, do Salmo 90, tradicionalmente atribuído a Moisés, e outros salmos, como o 29 e o 68, que imitam o estilo antigo de poesia cananita encontrado em Ugarit e datado em cerca de 1200 a.C. Sobre os músicos do templo, os arqueólogos Roland Devaux e Benjamin Mazar concluíram que, no começo, os membros do coral e os instrumentistas eram recrutados de famílias cananitas que se ajuntaram à comunidade israelita nos dias de Davi. Isto é o que se deduz por várias passagens, como, por exemplo, do primeiro livro de Reis, capítulo 4, verso 31. De fato, quando vemos dois compositores chamados Herman e Etan, percebemos que estes são típicos nomes não israelitas. Contudo, o Salmo 150 fala de instrumentos usados pelos levitas no templo. Então fica difícil saber se levitas e gentios podiam tocar e cantar juntos num templo judeu. Aparentemente, isto não seria possível, mas existem muitos elementos inconclusos a esse respeito. Hoje, existe uma atenção dada ao tipo e caráter dos salmos que ajuda a responder como e por que possivelmente eles foram compilados. É que muitos acadêmicos sugerem que existam pelo menos 3 diferentes tipos de composições dentro do livro dos Salmos. Primeiro, nós temos o louvor. Segundo, a ascensão, peregrinação. E, por fim, em terceiro lugar, o Salmo de Lamento.
Os salmos de louvor comportam o terrilá ou terrilim no plural, que seriam canções de louvor e adoração a Deus por sua majestade. É o caso dos famosos salmos de entronização, onde Deus é apresentado como o Rei do Universo. É o caso do Salmo 47, Salmo 93, Salmo 96, etc. Em outras palavras, é o louvor a Deus por sua divindade. Ainda dentro do salmo de louvor, tinha um tipo específico de salmo chamado Todá, que é agradecimento em hebraico. Todá é a adoração a Deus por uma experiência de salvação pessoal ou coletiva, ligada geralmente a um evento específico. É, enfim, o louvor a Deus por seu ato de salvação. Na segunda divisão de salmos, temos também os salmos de peregrinação ou ascensão. Quem os caracterizou assim foi Klaus Seibold, um teólogo alemão. Esta coleção vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Alguns acrescentam, na verdade, até o Salmo 138, o que realmente faz muito sentido. Estes eram as canções que o povo entoava quando estava voltando para Jerusalém após o exílio da Babilônia ou posteriormente, quando iam às festas anuais, como por exemplo a Páscoa e a festa de Pentecostes. Judeus que moravam no estrangeiro subiam a Jerusalém para participar das suas cerimônias religiosas. Por isso esses salmos são conhecidos como salmos de ascensão, ou salmos de peregrinação, ou salmos de romagem. E sabe por que são também chamados salmos de ascensão? É o seguinte: como Jerusalém era a cidade sagrada, não importa em que posição geográfica você esteja no globo, segundo a cultura judaica, você nunca desce para Jerusalém. Você sempre sobe para Jerusalém, mesmo que esteja vindo do norte para o sul. Jerusalém é uma cidade sagrada, nós sempre subimos para lá. Isso é muito interessante, não é mesmo? Finalmente temos os salmos de angústia ou salmos de lamentação. Eles geralmente tocam na busca pela justiça, ou o refúgio, ou uma busca por livramento. Pode ser livramento da miséria, dos pecados, da doença, etc. Existem várias questões quanto aos salmos de lamento emitidos por indivíduos. A pergunta é: quem é o indivíduo ou o eu que escreveu o salmo? Quem é o seu inimigo? Qual é a sua necessidade? Bem, não teremos aqui tempo para lidar com toda essa problemática a respeito dos salmos, mas é interessante gastar um pouquinho de tempo destacando qual a importância do santuário, posteriormente o templo, para a cultura dos hebreus do Antigo Testamento. Tanto o santuário quanto o templo tinham uma função de culto, mas também uma função judicial. De fato, há muitos casos relatados no Antigo Testamento em que o templo ou o santuário funcionaram como uma espécie de tribunal de pequenas causas. Você tem isso em várias passagens da Bíblia, por exemplo, Êxodo 22, 8 e 9, Deuteronômio 17, 8 a 13, 1 Reis 8, 31 e 32, etc. No Novo Testamento, para citar apenas um exemplo, a mulher apanhada em adultério é levada pelos judeus possivelmente à entrada do templo, aonde esperavam que Jesus a condenasse. Foi por essas evidências que Hans Schmidt admitiu ou sugeriu que alguns desses salmos poderiam ser originalmente um procedimento judicial sagrado, aonde a pessoa falsamente acusada pedia a Deus que fosse o seu juiz contra os seus inimigos, que Deus fosse o seu advogado, que Deus lhe fizesse justiça. O veredicto divino, é claro, viria das mãos do sacerdote que, neste caso, representava a divindade. É claro que nem todos os salmos judiciais foram inspirados por Deus, por isto não entraram no cânon das Escrituras. Também é claro que esse antigo papel do sacerdote como representante do julgamento divino não se ajusta mais à nossa cultura, porém permanece interessante a disposição dos hebreus de buscarem primeiramente em Deus a justiça para a sua demanda terrena. Hoje a tendência parece ser o contrário, de confiar apenas nos homens e deixar Deus fora dessa. Mais recentemente, um autor chamado Walter Bernheim propôs um elemento adicional a essa história. Ele tomou vários salmos como o 2, o 3, o 4, o 5, o Salmo 10, o Salmo 16 e até o 23 para propor que, em algumas vezes, o santuário teria servido como uma espécie de asilo político, como as antigas cidades de refúgio. O santuário era, portanto, um lugar de amparo para pessoas perseguidas ou rejeitadas devido a uma situação qualquer. Sendo assim, alguns salmos poderiam ser um tipo documento de defesa
que as pessoas escreveriam e entregariam ao sacerdote para que este averiguasse a sua sinceridade ou endossasse a sua inocência. Depois do livramento, é claro, alguns desses documentos que haviam sido inspirados por Deus se tornaram hinos de louvor e foram incorporados no cânon da Bíblia Sagrada. Assim, na liturgia dos judeus, porções desses tipos de salmos eram recitadas ou cantadas pela multidão, possivelmente em forma de antífona, isto é, com um sacerdote falando a primeira frase e o pessoal repetindo com uma frase paralela. Realmente deveria ser uma cerimônia muito especial, uma cerimônia muito bonita. E deixe-me dar-lhe uma informação adicional. Você já viu que em algumas traduções da Bíblia aparece nos salmos a palavra sela? Esta palavra parece ser uma indicação musical ou litúrgica que poderia ser uma pausa, uma repetição ou uma mudança de voz. Ela aparece muitas vezes no texto hebraico das Escrituras. Você viu, portanto, como é rica a história dos Salmos? Pena que, a despeito de muitas teorias e possibilidades, não sabemos com exatidão como e por que eles foram finalmente compilados para chegar até a forma que temos hoje em nossas Bíblias. Mas uma coisa podemos dizer: o Espírito Santo certamente direcionou todo o processo. Existe, porém, um salmo muito especial que ainda está sendo composto. Ele não foi terminado, mas quando estiver concluído, poderá ou não ser anexado noutra escritura sagrada que Deus em pessoa está compilando. Eu estou me referindo ao Salmo da sua vida e ao livro da vida do Cordeiro. O Salmo da sua vida é um elemento que pode conter lamento, adoração, angústia, agradecimento, tristeza ou alegria. Um salmo que falará das suas lutas, da luta de alguém que também almeja muito estar com Cristo. Como eu disse, esse salmo da minha vida, da sua vida, está sendo escrito agora. E somos eu e você, no nosso próprio salmo, que daremos o seu enredo. Afinal de contas, esse salmo é delineado na decisão que fazemos de estar ou não incluídos no livro da vida do Cordeiro. Aquela maravilhosa escritura de salvação que Deus está compilando agora no céu. Portanto, se alguma coisa ainda resta ser dita, eu apenas aconselho a você: não permita jamais que o salmo de sua vida seja apagado do índice da salvação escrito por Deus. Pense nisso. A gente se encontra no próximo programa Evidências.